É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Os números não são pacíficos, mas a gripe pneumónica terá matado, no mundo, de 50 a 100 milhões de pessoas ou mais. Foi o maior desastre demográfico do século XX e a mais grave pandemia desde a peste negra no século XIV. Em Portugal, a estimativa de número de vítimas entre a população, que era de 6 milhões, oscila entre os 59 mil e as 135 mil pessoas. No entanto, se passearem pelo país, não encontrarão muitos memoriais dedicados àquela que foi a maior catástrofe demográfica do século XX. E isto contrasta com a Grande Guerra, que apenas matou 1.341 soldados. No Mosteiro da Batalha há um túmulo ao soldado desconhecido, um pouco por todo o lado há monumentos. Na Grande Guerra estava em causa o poder do Estado e o fervor nacionalista. A pneumónica, conhecida por gripe espanhola, apesar de não ter nascido em Espanha, era um assunto privado. Este extraordinário eclipse e uma epidemia que infectou 1/3 da população mundial e pode ter matado 100 milhões de seres humanos não é apenas português. Em 1924, a Enciclopédia Britânica publicou um estudo sobre os principais acontecimentos do primeiro quarto do século XX. Não estava lá a pneumónica. Comparar os efeitos da pneumónica com os da Covid-19 é um exercício quase impossível. Na época, Portugal tinha um médico por 2.338 habitantes, hoje tem um médico por 189 habitantes, sendo que quase um quarto dos médicos estava na frente de guerra. A assistência de saúde era caritativa para os pobres e comercial para o resto da população. As condições alimentares e sanitárias eram paupérrimas e agravadas pela guerra. Como no resto do mundo, houve 3 vagas. E logo na segunda, que foi a mais mortífera, a capacidade dos hospitais foi excedida. Não havia vacinas, antibióticos ou antivíricos. Com 70% de analfabetos, não era possível mobilizar a população como agente de saúde, ideia muito recente na altura. E pouco se sabia sobre a doença. Nem sequer se sabia que era um vírus, coisa que Ricardo Jorge, um diretor-geral de saúde que vivia bastante à frente do seu tempo, sempre defendeu. Algumas das medidas tomadas foram semelhantes às que se tomam hoje. Foram proibidas concentrações e dados alguns conselhos de distanciamento social. Mas não houve cordões sanitários ou restrições de movimentos relevantes. Foram proibidas as grandes peregrinações e feiras e foram fechadas escolas, mas teatros, cinemas e cafés ficaram abertos. No país, a doença de que a maioria recuperava foi recebida com alguma indiferença. Mas Ricardo Jorge sabia que o caráter benigno da gripe espanhola era apenas aparente. A pneumónica ensina-nos coisas sobre o que vivemos hoje, mas, acima de tudo, mostra-nos o que mudou no mundo e em Portugal. Para falar da pneumónica e do tempo que vivemos, convidei José Manuel Sobral. É licenciado em História, doutorado em Antropologia, um cruzamento disciplinar que nos pode ser bastante útil na conversa de hoje. É um dos autores do livro A Epidemia Esquecida, Olhares Comparados sobre a Pneumónica, de onde tirei grande parte dos dados desta introdução. Muito obrigado, José Manuel Sobral, por ter aceitado este meu convite. Há, como disse, uma disparidade nos números de mortos pela pneumónica. Em Portugal vai de 59 mil aos 135 mil, de que falei, no mundo de 20 milhões, já há mesmo previsões de 20 milhões, a mais de 100 milhões. Onde se encontra neste momento o consenso científico? Eu penso que o consenso científico hoje, globalmente, a maioria das pessoas já não está a insistir tanto no número de 20 milhões, mas eu diria aponta para entre 30 a 50 a 100 milhões. Esta é uma grande diferença, não é? Mesmo assim há uma grande diferença. É preciso vermos, e o Daniel conhece isso muito bem, é preciso vermos de que mundo estávamos a falar na altura. Estamos a falar num mundo onde, para uma boa parte dele, não havia estatísticas confiáveis. Falamos do mundo da África subsaariana, falamos da grande parte da Ásia ou mesmo da América Latina. É preciso ver que mesmo hoje continua a existir neste momento alguma em que vivemos num mundo em que os Estados estão muitíssimo mais organizados e dispõem de serviços de estatística muito mais rigorosos. Mesmo assim, hoje continua a haver indefinições
quanto a incertezas quanto ao real número de vítimas atuais da Covid-19. Até porque depende dos critérios para o que é ser vítima. Exatamente. Por exemplo, hoje de manhã, antes de ir para aqui, estava a ver na BBC que se falava em 55 mil mortos ligados à epidemia, que não são os cerca de 34 mil e poucos que constam, que, por exemplo, aparecem na base de dados da Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins University. Portanto, porquê? Porque estão a tomar em conta o excesso, a sobremortalidade, o excesso de mortes. Os 135 mil de que falei em Portugal, que são números, se não me engano, do Leston Bandeira. São números do Mário Leston Bandeira. Na realidade, não estamos a falar de vítimas da pneumónica, estamos a falar do excesso de mortes que houve nestes 2 anos. Não é? E que se pensa, na sua maioria, serem atribuídos à pneumónica ou a infecções correlativas, bacterianas, pneumonias provocadas precisamente pelo vírus da pneumónica. Mas é um cálculo a partir da sobremortalidade. Tal como outros cálculos que têm sido apontados, há um cálculo recente num estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, de investigadores ligados à escola, que aponta para um número não muito diferente do Mário Leston Bandeira, em torno dos 130 mil. E devo dizer... deve ter sido dos anos ou de um maior aumento de mortes de 2018 e 2019. Brutalidade. Há um pico enorme, mesmo que não voltou a ter no século XX nada de semelhante. Não se voltou a ter nada de semelhante. E não só... a pneumónica, deixe-me só dizer sobre os números, era já essa a ideia que um diretor-geral de saúde dos anos 30, o Dr. Silva Correia, tinha avançado. Ele falava em bastante mais de 100 mil mortos, baseando-se precisamente nos critérios da sobremortalidade, no facto de muita gente ir enterrar sem uma autópsia e sem uma certificação das suas causas de morte. Quem morria nos hospitais era uma coisa, quem morria pelas aldeias, pelos bairros, em casa, a maioria era uma outra coisa. Os jovens adultos, eu quero agora fazer aqui algum varrimento de factos e depois vamos fazer um bocadinho mais análise. Os jovens adultos eram as principais vítimas, ao contrário do que acontece agora. O que, aliás, imagino que deveria ter um efeito psicológico diferente, mas a gente disso tratamos depois. Apesar de não ser médico, sabe explicar exatamente porque é que isso acontecia? Porque não é muito habitual não, e contrastava com as gripes sazonais que levavam efetivamente os mais velhinhos. Na história das epidemiologias, ou das epidemias, havia dois tipos de fenómenos. Os chamados catarros ou gripes de inverno levavam os mais velhos, desde que há documentação na Idade Média. Depois havia as febres da primavera que levavam as criancinhas. Pensa-se que muito ligada, por exemplo, a beber água que estivesse infectada, poluída. Agora, jovens não. Eu não lhe posso, enquanto cientista, não sou bioquímico, não sou virologista nem médico, não lhe posso dar uma resposta cabal. Posso-lhe apenas referir o que era a interpretação da época. E a interpretação da época é que o que matava muitas vezes a pessoa e tinha atingido os mais jovens eram, por um lado, a reação do sistema imunitário das pessoas, digamos, acabava por ser fatal. O sistema imunitário dessas pessoas que eram mais fortes... Há quem diga sobre a Covid-19 que, em relação à vacina, que esse é um dos problemas que pode existir também. Pode existir. Os peritos médicos e bioquímicos terão uma palavra certamente a dizer a esse respeito. Agora, portanto, quanto melhor o sistema imunitário, exatamente. E havia uma outra coisa em relação aos mais velhos, é que tinha havido uma pandemia em finais do século XIX, a chamada gripe russa, e que teria deixado os mais velhos, digamos, pelo menos com algum tipo de imunização face à estirpe de vírus que de 1918. Os mais novos não tinham, porque não eram nascidos nessa altura. Exatamente, que os mais novos não tinham. Portugal tinha dos piores números, curiosamente, depois da Itália e Espanha, que nos costumava fazer companhia nas epidemias, o que não deixa de ser curioso, mais uma vez, e a Hungria, isso aqui era diferente. Há alguma razão para estes países, quer nesse período, ou seja, agora as razões são diferentes, aliás, nós não estamos, felizmente, não ficámos no grupo da Espanha e da Itália, mas havia alguma razão para, nessa altura, Portugal, Espanha e Itália serem vítimas especiais deste tipo de epidemias? Eram os mais pobres. Era por isso. Eram dos mais pobres. Se formos a ver só em algo de muito grosseiro, era aqui que se regrutava grande parte da imigração para o Brasil pós-esclavagista, para a Argentina, para os Estados Unidos da América, eram os pobres do Mediterrâneo.
As sociedades com menores condições de salubridade, etc. Com piores condições de salubridade, onde havia uma incipiente rede, digamos assim, sanitária de esgotos públicos, etc. E também com uns serviços de saúde e um Estado, um aparelho estatal de saúde muito mais rudimentar e mais frágil, quando comparado, por exemplo, com a França e os países do Norte e do Centro da Europa. E, na altura ainda se sabia menos sobre este vírus do que se sabe agora, sobre bastante menos do que sobre... Nem se sabia sequer que era um vírus, na realidade, não é? Não se tinha a certeza que era um vírus. Se me pudesse explicar um bocadinho qual era a polémica, também sem entrar em muito debate científico, não é o seu e muito menos o meu, mas qual era a polémica na altura e se a ignorância geral que existia teve importância para a forma como se reagiu à epidemia? Porque só se ficou com certeza que era um vírus em 33, não é? Portanto, muito depois da... Sim. Houve polémica na altura. É preciso ver que esta pandemia dá-se décadas depois da grande revolução no campo da bacteriologia, da teoria dos germes, no fim de contas, de se descobrir que havia agentes microbianos que eram os agentes patogénicos deste tipo de epidemia. E houve muitas polémicas, as pessoas aventavam as suas diversas teorias, confundiram, aliás, a pneumónica com uma forma de tipo de peste bubónica, a chamada peste bubónica, confundiram isso com as manifestações, os sintomas, ou procuraram interpretar desta maneira, os sintomas do vírus da gripe de 1918, e houve quem falasse no dengue, e houve também quem avançasse com a explicação de se tratar de um bacilo, o chamado bacilo do Pfeiffer. O Pfeiffer era um famoso bacteriologista alemão, ligado ao Koch, o homem que tinha descoberto o bacilo da tuberculose, e portanto Era essa a posição maioritária na altura? Não creio que se possa dizer, não conheço nenhum estudo que dissesse a posição maioritária era para o bacilo. Havia quem mantivesse essa posição. Em Portugal, eu conheço melhor, a ideia de que se tratasse de um vírus desconhecido, foi avançada desde logo pelo Ricardo Jorge. Aquilo que ele achava um vírus filtrante. Filtrante porque não cabia nos filtros, porque passava nos filtros de porcelana que serviam, digamos assim, para o isolar e para poder ser analisado. Ele tinha uma grande autoridade científica em Portugal. O Ricardo Jorge tinha uma grande autoridade científica, era o Diretor-Geral de Saúde. Era um dos homens... a Graça Freitas da altura. Exatamente. Eu diria que ela não está nem no momento da história da medicina, ela não está no momento em que está o Ricardo Jorge. O Ricardo Jorge... Esta era uma brincadeira. Mas o Ricardo Jorge surge aureolado pelo prestígio desta medicina, digamos assim, pós-Pasteur, pós-Koch, que surge em Portugal, que faziam parte de outras pessoas como a Câmara Pestana. E ele surge aureolado, é um grande higienista e é um homem que surge, portanto, de alguma maneira ligado ao prestígio enorme deste campo de saber. Ou seja, é ele que dá prestígio ao cargo, não é o cargo que lhes dá prestígio a ele, não é? São ambas as coisas. Sim. A medicina está a ser muito consagrada. Sim. Por exemplo, se for um dia destes à Faculdade de Ciências Médicas, no campo de Santana, a velha a antiga escola médica, verá, digamos assim, na sua própria decoração e na majestade do edifício, quão importante se torna a medicina em finais do século XIX, levada, digamos assim, aureolada pelo prestígio destas descobertas científicas e também que levaram, aliás, à prática de medidas sanitárias um pouco por toda a parte nos países que tinham meios para fazer. O Ricardo Jorge tinha ficado famoso, era um médico municipal higienista no Porto, tinha ficado famoso por ter identificado uma peste bubónica no Porto e evidentemente o seu nome apareceu associado a um cordão sanitário que isolou o Porto e ele teve que sair dali depois de receber. Mas falaremos disso porque penso que isso pode ter tido em algumas medidas que ele tomou e não tomou. Em 1918 ele era o Diretor-Geral de Saúde, portanto a primeira figura na saúde pública em Portugal, e foi feito alto comissário
da luta contra a pandemia, portanto, com poderes bastante maiores que a Diretora-Geral de Saúde nos nossos dias. Só para acabar aqui alguns esclarecimentos sobre o que foi a pneumónica, já há alguma segurança sobre a origem do vírus? Foi no norte de França, que é uma possibilidade, ou se foi no Kansas, que é outra possibilidade? Certo é que a origem da gripe espanhola não é de Espanha, isso nós sabemos. Hoje há algum consenso sobre esta origem? Não há. Continua muito, eu diria, uma boa parte da opinião clássica, eu diria, viria do Middle West americano. Um campo de treino, não é militar? Exatamente, nos grandes acampamentos militares em que estavam mobilizadas as tropas para virem para a Europa. Outros situam os primeiros focos para quem em não França. Se lembra, para quem não se lembra, quer dizer, há pouca gente não saberá, mas isto que aconteceu durante a Primeira Guerra. Exatamente, durante a Primeira Guerra, e isto ligado à intervenção norte-americana na guerra, que é tardia, e no fim de contas também contribuirá muito para fazer balançar, digamos assim, a vitória para o lado das forças dos aliados. Fala-se em França, há quem aponta a Inglaterra, e há mesmo uma teoria que aponta para a China. Para a China, não é? Que terá havido pela China através através de trabalhadores que teriam vindo da China para a França para substituir aqueles que foram mobilizados para as trincheiras. Teriam, numa das interpretações, vindo pela costa oeste americana e atravessado de comboio os Estados Unidos até chegarem à costa leste e embarcar para a Europa, ou teriam vindo, digamos, por outras vias, pelas vias do Índico e do Canal de Suez. Fosse como fosse, aponta-se para essa origem. Aponta-se para essa origem porque se sabe que é aviária, e que esse é um foco onde existem diversos vírus, digamos assim, de influenza. Houve 3 vagas em Portugal e em todo o mundo, aliás, tendo sido a segunda a pior de todas, o que é sempre assustador se pensarmos que alguma coisa se pode repetir na história. Pouco assustador. Com certeza. O país conseguiu preparar-se entre a primeira vaga, que começou em maio de 2018 na zona raiana, e a segunda, que começou no final de agosto no Porto. Houve alguma preparação no meio ou não? Ou a primeira foi de tal forma desprezada que não... Eu penso que o que sucedeu foi que a primeira foi bastante desprezada, quer dizer... A esmagadora maioria das vítimas foi na segunda, não é? Portanto... A esmagadora maioria das vítimas foi na segunda, de tal maneira que o Ricardo Jorge, num primeiro relatório que faz no início do verão de 1918, antes do início da segunda vaga, em que ele faz o historial de como esta teria entrado em Portugal, vinda de Espanha por trabalhadores agrícolas do Alentejo que estavam nos trabalhos sazonais em Espanha. Lá, digamos assim, lá é mais quente e, portanto, as ceifas e outro tipo de trabalhos têm lugar normalmente um pouco mais cedo do que mais ao Ocidente. Ele aponta para esse foco e diz mesmo foi encarada como se fosse com alguma benignidade. Mas ele está alerta e diz esta benignidade esconde evidentemente efeitos traiçoeiros. Mas não tenho notícia de ter sido tomada qualquer medida até ser deflagrada a segunda vaga. As feiras, romarias, vindimas e o movimento de tropas foram essenciais para espalhar a doença, imagino. Foram. Seria sequer imaginável naquela altura travar este tipo de movimentos como se conseguiu fazer agora? Eu penso que pudesse falar um possível. bocadinho de que tipo de movimentos é que estamos a falar? Sim. Eu posso falar um pouco dos movimentos. Até das vagas que o Ricardo Jorge historiou. Em primeiro lugar, era um país em guerra com tropas em deslocação. Depois havia aquilo a que ele chamou, portanto, havia as comunicações internacionais por via naval, havia as comunicações internas, ele fala mesmo da migração balnear, as pessoas, certamente a classe média, iam para a praia, iam para os estabelecimentos termais, e havia, evidentemente, as movimentações ligadas à atividade económica. Das vindimas, não é? Que tiveram um papel nomeadamente muito as importante. vindimas. É preciso ver, e eu faria aqui, digamos, chamaria aqui a atenção para este ponto, que Portugal era um país agrícola. Era um país agrícola, o que significava que a agricultura era a principal atividade económica em Portugal.
o vinho era a principal exportação, a exportação do país, e a maior parte das pessoas trabalhava na grande agricultura, quer se tratasse na grande agricultura, quer se tratasse da pequena, para tratar de si próprios. Deve-se dizer que a pequena agricultura certamente não acabou em Portugal, mesmo num momento de confinamento regulado pelo Estado, como tem sido este o nosso nas últimas semanas. Deve ter sido destas atividades menos afetadas, não é? Com certeza, porque é preciso alimentar os animais todos os dias, mungir as vacas todos os dias, tratar dos campos, por vezes não todos os dias, mas com muita regularidade, alimentar as galinhas, quer dizer, essa atividade nunca acaba, muito menos nessa altura, onde não só ela era economicamente importante, e havia escassez, não é? e vital, porque o país estava cortado de abastecimentos, por exemplo, em farinha, que levaram a uma grande carestia de preços e a uma falta deles muito forte, digamos assim, que levou a motins, etc, etc. Portanto, a agricultura continuou e não poderia ser de outra maneira. O Ricardo Jorge chama a atenção para a questão das vindimas. Para as vindimas do Douro e para as vindimas do Rio Frio. O Douro atraía, com todos os trabalhos na altura eram feitos evidentemente à mão e muito mais naquele território, dependia de um trabalho manual, o Douro atraía as pessoas pobres, pequeníssimos agricultores e trabalhadores rurais, de trás dos montes e das beiras, que para ali iam aos milhares, para a colheita do vinho do Porto. E é isso que explica que o Porto e a zona de Gaia tenham sido o foco da segunda Muito provável. Começou vaga. Em Gaia, mas daí o movimento terá sido ao contrário. Fez-se sentir mais na periferia do Porto e na cidade do Porto, uma cidade, como sabemos, muito insalubre, com imensa pobreza então, e ainda hoje ela já existe, e com grande concentração da população na cidade do Porto, na hoje cidade de Vila Nova de Gaia, em todas aquelas aldeias que formam, digamos, o chamado Grande Porto. E depois saiu por aí ao longo da linha do Douro e dos seus afluentes, pela via férrea, onde iam, porque a via férrea teria pessoas que iam ali em busca do salário das vindimas durante várias semanas, salários mais elevados, ou que outro modo não tinham durante uma grande parte do ano. Esse é um dos focos nas vindimas agrícola, mas o outro é a grande herdade do Rio Frio. Na herdade do Rio Frio, em Poceirão, existia o maior vinhedo do mundo, quase 10 mil hectares. E o Ricardo Jorge aponta claramente para ter sido em Rio Frio o grande foco de contágio que depois se propaga pelo Alentejo e zonas limítrofes do Ribatejo dos nossos dias, antes ainda de se manifestar na cidade de Lisboa. A gente tem que ver esta gente toda que migrava nessa altura. Estamos num país que migrava, os ratinhos vinham ao Alentejo trabalhar para as mondas, para as ceifas. Temos que olhar para essa gente desesperada em busca de um salário, e também que tinha emprego aí, para perceber esse contágio. É evidente que foram tomadas medidas de proibição de feiras e romarias. Nós hoje temos os supermercados, temos uma cadeia logística invisível, onde há muita gente exposta ao perigo, que nos traz os alimentos até nós, não é? Agora, invisível, porque uma boa parte dela tem lugar durante a noite. Nós estamos a dormir, não vemos os caminhões a passar, só vemos as pessoas no supermercado. Mas na altura não, o que existia era um mundo de pequenas mercearias e as importantíssimas feiras rurais, onde as pessoas iam vender e comprar. Eram os entrepostos, não é? Exatamente. Portanto, procurou-se proibir as feiras e proibiram-se feiras. Procurou-se proibir as romarias. Não havia Fátima, mas havia as grandes romarias, por exemplo, de Nossa Senhora da Lapa, na Beira Alta. Até houve algumas romarias por causa da pneumónica, não é? Houve marchas penitenciais. E aí faz uma diferença muito grande no nosso tempo. A gente vê que a Igreja, até a um nível centralizado, desde logo pelo Papado em Roma, tomou medidas de confinamento e de distanciamento, que a Igreja Católica Portuguesa, e um pouco por toda a parte, seguiu. Portanto, as missas presenciais... Não, na altura continuou a haver missas e mesmo procissões. Até porque na altura a religião competia com a ciência, coisa que não estou a dizer que não compete, mas se atenuou bastante. Competia, mas é preciso ver que uma boa parte da Igreja Católica Portuguesa, eu diria então ao nível do alto clero, isso
é notório, acolhia francamente as disposições da ciência. Na altura já? Na altura os bispos tomavam disposições e mandavam divulgar as práticas de higiene aos párocos através de pastorais nas igrejas, etc, etc. Tinham essa nítida concepção. Havia alguns que apontavam para a ideia de se recorrer à oração, indo para a antiga explicação, que nem sequer é cristã, de a peste, a pestilência, a doença ser um castigo pelos pecados humanos. Mas eu diria, esta não é uma posição uniforme do clero. Há muitos que, sim senhor, as orações são fundamentais, mas é necessário cumprir com os preceitos da ciência e da higiene. Como disse, foram proibidas concentrações, grandes peregrinações e feiras e fechadas escolas, mas não os teatros, os cinemas e os cafés, que é interessante. Não. Mesmo o encerramento de Caminhos de Ferros, ali no seu livro, no vosso livro, que é um livro coletivo. É verdade, é um livro coletivo. Mesmo o encerramento dos Caminhos de Ferros deveu-se à doença de funcionários, não a qualquer medida. Ricardo Jorge tinha a convicção de que o vírus era tão contagioso que só a imunização natural ou uma vacina poderia evitar a doença. Que é muito curioso, porque é um debate que temos hoje. Há muitas coisas, aliás, bastante parecidas. Olhando para trás, Ricardo Jorge tinha razão ou não? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Face à ciência e ao conhecimento e aos meios médicos da época, a posição dele tinha fontes de legitimação. Preciso ver, nós estamos num momento completamente diferente. O Daniel já citou aquilo que mudou, desde a presença dos antibióticos para infecções secundárias, a presença dos antivirais, mas quer dizer, não havia um aparelho de saúde, nem tecnologias de saúde destinadas a lidar com um vírus que não se conhecia. Portanto, hoje já sabemos o que é o vírus, poucas semanas depois de se ter notícia de que ele estava a ocorrer na China. Hoje temos reanimação. Hoje temos ventiladores, hoje temos oxigênio. Tudo isso era absolutamente desconhecido na época. Ele achava que o isolamento era importante, mas achava que era ineficaz. E eu diria que ele olhava para os prós e contras de tudo isso. Ele não queria que se instalasse um sistema de desespero e de desânimo, devido a uma paragem completa, que era, aliás, nas circunstâncias de 1918, com o país e a Europa Ocidental com que lidávamos em guerra, que era completamente impossível. Mas, como disse há pouco, no início da nossa conversa, quando ele era responsável pelo combate da peste bubónica no Porto, em 1899, ele impôs um cerco sanitário e acabou refugiado em Lisboa com ameaças de morte. Isto pesou para esta ponderação? Tem algum registro que diga que havia qualquer tipo de receio, não era receio de voltar a ser de ameaças, mas era que aprendeu qualquer coisa com essa experiência? Não sei, só perguntando-lhe. Está bem, podia haver algum registro escrito? Não, creio que não. Creio que não. Eu creio que ele achava que se tratava de um vírus de uma grau de contagiosidade tal que medidas desse tipo seriam eficazes, o que não quer dizer que ele não as defendesse. O grau de contagiosidade era semelhante ao atual, ou do Covid-19, ou era maior ainda, não é? Não lhe sei dizer. Sei que pois é muito difícil, porque hoje temos capacidade de fazer coisas que não tínhamos na altura, não é? Portanto... Ele não supôs a que houvesse isolamento, e aliás a gente encontra medidas próximas da atual recomendação distanciamento social, não é? Por exemplo, da lavagem de mãos, encontramos-las nele até. Não me lembro da lavagem de mãos, mas lembro-me que ele queria acabar com o aperto de mão e com os ósculos e com as visitas aos doentes e enfermos, etc. Ele claramente defendia isso. Agora, só achava que isso era que isso não era suficiente para debelar o contágio. Em última instância, seria ineficaz. Só uma vacina seria eficaz. Que não estava no horizonte, não estava no horizonte, o vírus... Isto também é semelhante a hoje, porque hoje também há, de muitas pessoas, a ideia de que só uma vacina é que poderá... Sim, mas hoje estamos num mundo que viu construir muitas vacinas
Mas também viu não construir várias. E viu não construir várias e viu que não há uma vacina. A probabilidade de não haver vacina é relativamente alta, não é? Exatamente, mas estamos, apesar de tudo, num século que viu controlar a tuberculose, não controlou a malária ainda, embora haja preventivos antimaláricos. Até porque a malária não existe nos países ricos, portanto... Exatamente, mas existia. Provavelmente já estaria controlada. Existia em Portugal e na Itália e nos países mediterrâneos, pelo menos até bem entrada, até à segunda. Até na zona do Alcácer do Sal, acho que se manteve até muito tarde. No Douro havia os chamados postos antissesonáticos. Os meus avós viviam no Pocinho, onde tinham um posto antissesonático, e a casa dos meus avós teve até aos anos 60, tinha janelas com uma rede em aço, montadas em molduras em todas as janelas e portas, para não entrar efetivamente o mosquito. E eu lembro-me de o ver em charcos de água. Começava na altura a estudar as ciências naturais. Eu lembro-me de ver o mosquito em charcos de água, etc. Dei alguns números no início, que tirei do vosso livro, evidentemente, mas gostava que aprofundasse um pouco o que é que era o nosso sistema de saúde na altura, que era basicamente praticamente todo privado ou ligado à igreja, não é? Portanto, porque isto é uma grande diferença, é talvez das mais profundas diferenças em relação ao tempo que vivemos. Deixa-me corrigir, não era exatamente ligado à igreja. Às misericórdias, eu quando digo às misericórdias. Tem razão. Corrige bem. Às misericórdias. Sim, já havia uns hospitais modernos levados levados pelo próprio desenvolvimento da medicina na segunda metade do século XIX, em Lisboa, os hospitais civis, nomeadamente, havia hospitais militares também, digamos, havia o hospital para infecto-contagiosos no Rego, o hospital para crianças, que era o Dona Estefânia, mas é evidente, isso não se aplicava ao resto do país. No Porto, aliás, o hospital onde era a Escola Médica Cirúrgica, o Hospital de Santo António, era propriedade da misericórdia local. Na maior parte do país, a assistência estava a cargo das misericórdias. Segundo o vosso livro, com números de 1915, portanto um pouco anteriores, 63% da assistência hospitalar era de privados, vamos chamar-lhe assim, 70% das camas e 96% dos hospitais, portanto é um enorme peso. Era, mas deixe-me só precisar o que era o Estatuto das Misericórdias. As misericórdias são efetivamente uma confraria humanitária regida por princípios religiosos. A República tentou alterar isso, portanto, sob a inspiração da Igreja Católica. Mas foram fundadas por uma rainha, foram fundadas, portanto, por alguém que vinha do próprio Estado, e o Estado interveio. E ainda hoje, não é? Como se manteve, aliás. E hoje se manteve, porque as misericórdias estão em grande medida dependentes da Segurança Social, porque as misericórdias dependeram muito dos fundos que as pessoas colocavam nas misericórdias e realizavam uma atividade tipo parabancário até à entrada do século XX, que hoje não exercem. As pessoas colocavam lá capitais que a misericórdia emprestava, e as misericórdias viviam em muito disso, ou das dádivas dos seus fiéis. Essas dádivas, que ainda hoje se verificam, as pessoas que legam bens ou fazem doações às misericórdias, não eram suficientes. Já em princípio do século XX, e hoje não são suficientes. Portanto, pode-se dizer que aquele não sendo Estado se aproximava, não é? Esteve sempre ligado ao Estado. Eu dou-lhe um exemplo claríssimo. Portanto, isto que eu chamo privados, na realidade tem aqui uma parte que não é bem privada. Eu dou-lhe um exemplo claríssimo. Porventura, fora de Lisboa e do Porto, o maior hospital da Misericórdia, o maior hospital do país era o Hospital de Santo Teotónio em Viseu, da Misericórdia, que é hoje uma pousada do Grupo Pestana. O Hospital de Santo Teotónio, que é um edifício enorme, em pedra, belíssimo, foi construído, só pôde ser construído, que beneficiou de dádivas dos privados, beneficiou nomeadamente do legado de um bispo local, foi construído porque o governo, durante décadas, afetou o imposto numa determinada região, o imposto do real da água, o Estado, ao pagamento do hospital. Foram dezenas de anos em que esse rendimento estatal, como hoje diríamos, foi afetado à construção. Portanto, sempre, aliás, algumas vezes o Estado, Costa Cabral no século XIX, tentou ir, não me lembro se ele conseguiu ou não, tentou ir aos cofres das misericórdias.
Portanto, sim, sempre viveram com autonomia, mas sempre viveram com inspiração, sendo uma confraria religiosa, mas sempre viveram ligadas ao Estado. Falando dos médicos, havia 2 milhões e 600 mil pessoas em freguesias sem médicos. Muitos dos médicos estavam na frente de guerra, 600 e tal médicos estavam na frente de guerra. Estamos a falar de muito poucos médicos, na realidade. 2.000 e tal médicos quer dizer, hoje seria ridículo, não é? Isto quer dizer que grande parte da população não tinha acesso a qualquer médico. Portanto, nem sequer estamos a falar, uma parte muito razoável da população não tinha qualquer contacto com médicos. Não tinha. Essa parte da população recorria aos barbeiros sangradores locais, às vezes sem apoio de médico ia às farmácias, a maioria nas sedes do concelho. Não tinha. As câmaras municipais tinham um médico do partido municipal pago pelo município, mas esse médico não chegava para tudo, sobretudo num país rural muito mais populoso, mais denso. Sim, o nosso mundo rural, apesar de serem só 6 milhões de portugueses, hoje tinha mais população na altura, mesmo em termos absolutos, do que tem hoje. Não é? Era. E a clínica comercial era a clínica que as pessoas podiam ir a um consultório que existiria na sede de concelhos, dos concelhos, mas sobretudo nas sedes dos distritos, e quem podia pagar, pagava. Era a classe média, não é? Exatamente, e há algum médico, alguns são lembrados por isso, havia médicos que prestavam cuidados médicos às pessoas mais pobres. Mas no meio de uma epidemia isto valia quase zero, não é? Valia muito pouco, e por isso é que se recrutaram estudantes finalistas de medicina para irem ajudar no combate. É preciso ver que também havia poucos enfermeiros, já havia enfermeiros, e que eles também estavam mobilizados para militar, mas também depois há um voluntariado da enfermagem, muitas vezes feito a cargo de pessoas da classe média e mesmo da aristocracia, no fim de contas. Mulheres, não? Sobretudo mulheres, sim. Os hospitais entraram logo em ruptura na segunda fase, penso que aliás imediatamente. Achatar a curva não chegou sequer a ser um objetivo, isso não era uma possibilidade na altura. Eu nunca ouvi falar a expressão. Achatar a curva, eu também só ouvi agora. Não, Daniel, nós estamos num mundo em muitos aspectos diferentes, embora, como disse, há ameaças, estamos perante um vírus, mas estamos num mundo onde essa linguagem e, digamos assim, a abundância de meios de controle estatístico e de projeção. Mas quando dizia achatar a curva significa não havia qualquer ilusão da capacidade do sistema de saúde responder. Não havia qualquer ilusão quanto a isso. O Ricardo Jorge recomendava cama, tisanas, médico, isolamento, etc. Era o que havia. E repare, isto é uma chama... Temos que juntar a isso as condições sanitárias da altura. Eram absolutamente deploráveis. A maior parte do país... Foram determinantes para as cidades. Não é? Absolutamente. E é preciso ver que foram tão determinantes que durante a pandemia ela dá-se, digamos, sobre um fundo de diversas doenças, o tifo enxatemático, por exemplo, que era propagado por um piolho, a própria tuberculose, que é a grande doença que ceifa as pessoas nesta época, tudo isso existia. E as nossas aldeias, o nosso mundo rural em particular, digamos, estavam face a estas doenças constantes, a tuberculose, o tétano, a difteria, etc. Isso contribuiu para a indiferença, a gente já vai falar sobre isso, mas isso a existência de todas essas doenças contribuiu para a indiferença com que foi recebida no início, no início e no fim, e no meio, não é? Teve sem dúvida algum papel. A gente já vai falar sobre a indiferença. Eu não diria que foi indiferença, mas eu diria que estávamos num mundo, um mundo com uma esperança de vida muito mais reduzida. Estávamos num mundo onde não havia esta expectativa da nossa vida durar muito e de a doença que nos pode afetar ser uma coisa controlável até nós, digamos, chegar a uma idade em que encaramos a morte como algo natural. Chegamos à idade indefinida da velhice, em que a gente diz, está velho, pois aparecem-lhe essas coisas todas, o Alzheimer é natural. Não se chegava aí, não é? Não se chegava aí. A doença era encarada como uma coisa natural Era encarada com a naturalidade forçada
pelas condições dramáticas que a gente hoje classifica como dramáticas, mas que as pessoas viam como naturais. Havia uma enorme mortalidade infantil, por exemplo. Quando estavas a falar das condições, é interessante quando se vê a notícia de que Sidónio Pais vai... A gente já vai falar das condições políticas, não é tanto que eu quero falar disso agora, mas quando vemos que a notícia de Sidónio Pais vai de comboio para o norte, levando auxílio 20 sacas de açúcar, 30 de arroz e 50 cobertores, ficamos com a ideia de que a escassez da altura da guerra, não é? Ela ampliou os efeitos, porque evidentemente quando um presidente vai de comboio e leva 50 cobertores, nós percebemos de que é que estávamos a falar quando estávamos a falar de escassez, não é? Ela foi muito importante, ela teve efeitos para ampliar os efeitos da pandemia ou não? Esta escassez que existia na altura. Eu penso que sim, em absoluto. Aliás, esse exemplo é notório. Um homem que tanto recorria ao apoio das multidões e que tinha contribuído e deixado que se construísse toda essa, digamos, aura messiânica em torno da sua figura, o homem que vinha resolver os problemas e que promovia, digamos, uma nova era ao país. Tinha 50 cobertores para oferecer. Tinha 50 cobertores para oferecer. Tinha um açúcar para fazer, digamos, um placebo, uns xaropezinhos para a tosse. Quer dizer, é patético isso, e isso revela tanto, digamos, como uma série estatística, porque mostra claramente as carências de toda a ordem que existiam. Ricardo Jorge cumpriu na altura, e esta ideia aparece no vosso livro, grande parte das indicações que a OMS veio a fazer em 2005, uns aninhos depois, quase 100 anos depois, sobre comunicação de risco. Anunciar cedo, coisa que ele fez, promover a transparência, coisa que promoveu, manter a confiança e, em menor grau, envolver o público, porque isso não era na altura muito possível. E Ricardo Jorge, eu gostava de falasse um pouco dele. Era um visionário? Ou é excessivo dizer que ele era um visionário? Não sei se seria um visionário. Era um homem muito inteligente. Lendo os seus escritos, verifica-se isso, e através da sua ação podemos inferir que ele teve claramente a ideia de que teria que centralizar a informação e dar uma informação o mais correta possível. Podia fazê-lo. É porque isso hoje parece-nos uma coisa absolutamente natural, mas na altura isso não era uma coisa absolutamente natural. Sim, mesmo a ideia de transparência não era uma ideia que estivesse muito ligada ao Estado, não é? Quer dizer... Pois, não sei, para isso teria que fazer uma análise, digamos, comparativa. Agora, ele surge como uma pessoa que centraliza a informação e surge a dar a informação. A construir, digamos assim, a sua própria autoridade, a sua narrativa e a narrativa da autoridade. A autoridade que lhe é dada pelo posto, que lhe é dada pela sua carreira anterior e que agora, digamos, é reforçada, ainda por cima num país que estava submetido à censura. Mas isso foi uma estratégia muito semelhante àquela que hoje está a ser feita. Não sei como é que se fez noutros países onde terá havido maior censura, não sei como é que isso ocorreu, porque não temos conhecimento de muitos trabalhos a este nível que nos permitam comparar com a situação de outros países. A gente já falará sobre isso, sobre a coisa extraordinária que é haver poucos trabalhos sobre a maior catástrofe demográfica do século XX. Mas a política geral dele, apesar de querer construir uma imagem baseada de facto na informação que dava, de confiança, era não alarmar as pessoas. Exato. Até proibiu tocar os sinos para que as pessoas não se sentissem alarmadas. E isso não contribuía para um relaxamento e indiferença perante a doença? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Não sei, o Daniel viu isso, há um certo número de, podemos dizer, bandas desenhadas, de caricaturas, etc., em que se brinca com a doença, em que se brinca com a pneumónica. Isso era uma tentativa, certamente, de banalizar ou de domesticar
ou de domesticar a própria doença, eu diria. Que é muito diferente da estratégia que foi usada agora, por exemplo. Não existe nada disso. Que foi usada, não. E como essas caricaturas, etc., não obedecem, digamos assim, a uma planificação centralizada, são os caricaturistas e as publicações que decidem publicá-las, é muito curioso ver que isso está completamente ausente, e não apenas em Portugal, está completamente ausente do modo como se lida com o vírus. O que neste momento domina no vírus no enfrentamento do vírus, é a preocupação, é a perigosidade, é a cautela que temos que ter para lidar com ele, e não essas brincadeiras que nos surgem E não era visto também como, ou seja, as pessoas, a população, não era visto como um agente no confronto com o vírus. Quer dizer, esse conceito já existia de alguma forma, mas não existia na prática, não é? Sim, não há um conjunto de regras sociais, mas talvez não haja... A própria ideia de população não era a mesma que temos hoje, não é? Não, havia, já tínhamos estatística, claro. Já havia preocupações com a população. As preocupações da higiene têm muito a ver com preocupações económicas e militares. Um país com gente raquítica, tuberculosa, como era a portuguesa, e a gente tem essas preocupações desde finais do século XIX e do século XX, queria dizer que éramos uma raça limitada, da que, entre outras coisas, não estava apta ao confronto com as outras nações. Mas não há um apelo ao conjunto da população, mas é preciso ver que a relação entre o Estado e a população era muito diferente. Era muito distante, não é? Era muito distante, a maioria das pessoas não votava. Hoje estamos... E o não votar significa não se implicava na causa pública e não podia influenciar quem estava ou não estava no poder. A maioria o voto era censitário, não é? Portanto, não era só não votar por estar indiferente, era o voto hoje era censitário. Hoje em dia não. Hoje em dia a população é constantemente mobilizada, inclusive pelos meios de comunicação social, a tomar posição. Eu vinha para aqui e falava-se das presidenciais em Portugal, no fórum da TSF. Está a mobilizar a população para algo que virá a ter lugar no futuro. Isso na altura não existia. Isso existia para uma pequena minoria que lia, para uma pequena minoria, de um país com 70% de analfabetos, não é? Exatamente, situada sobretudo em meios urbanos. Não quer dizer que fosse só em meios urbanos, porque havia sempre as pessoas que liam o jornal nas aldeias, não digo em todas, mas mesmo em aldeias recônditas, chegava ao jornal, chegavam as notícias do telégrafo, havia um presidente da junta, havia um regedor, havia pessoas que tinham acesso a essa circulação das notícias. Uma boa parte da população era excluída desta esfera pública. Portanto, não mobilizável, não é? Acabou por não ser a questão da população. Não era possível fazer uma mobilização como existe nos nossos dias. Agora quero falar daquilo que mais me intriga. Me intriga, o que eu acho mais interessante em toda a história da pneumónica. Como disse na introdução, ao contrário do que acontece com a Grande Guerra, não há praticamente memoriais das vítimas da maior tragédia demográfica do nosso século, do século XX, e da maior epidemia desde a peste negra. Não é um problema apenas do Estado, há poucas obras literárias, poucas memórias e poucos estudos sobre o assunto. Foi um eclipse que se prolongou no tempo, não foi apenas na altura, e não foi só em Portugal, como se conta no vosso livro, aquele estudo, tirei daí esta coisa extraordinária do estudo da Enciclopédia Britânica de 1924, que ignora a pneumónica. Porquê é que aconteceu este eclipse, que é muito difícil de compreender quando se percebe a dimensão esmagadora do número de mortos e da influência que teve e do que aconteceu na altura? Daniel, eu vou-lhe responder, ou procurar responder a isso, mas deixe-me só falar um minuto sobre a questão da mobilização da população. Nós aqui temos sempre tempo. A questão da mobilização da população. Eu disse que não era possível. E não era possível porquê? Porque nós hoje, com os meios de comunicação de massa, temos a possibilidade de transmitir a informação a todo o sítio. Um português, mesmo disperso, que esteja nos Estados Unidos da América, por exemplo, onde eu tenho família, vê os meios de comunicação portugueses que lá chegam, vê a SIC, vê a RTP1,
vê isso, está em completa sintonia. Em qualquer aldeia portuguesa hoje chegam as notícias via televisão e em muitas delas também via internet. Nós agora até temos um fenómeno extremado ao contrário, que é, como as pessoas têm todas a internet, as pessoas também não veem, ou seja, houve um certo recuo, porque há pessoas que recebem informação falsa em grandes quantidades via redes sociais. Via redes sociais. Claro. E, portanto, hoje o Estado até tem menos controle do que já... O Estado não é o Estado. O poder, os vários poderes têm menos controle para o bem e muitas vezes para o mal. Com certeza. É possível, evidentemente, haver vários tipos de insubordinação. Digamos que hoje há mais ignorância do que já houve. Exatamente. Mas é possível um Presidente da República chegar a uma televisão e decretar um estado de emergência e ser ouvido no mais recôndito café ao mesmo tempo. Portanto, é possível termos uma sintonia da população, termos uma criação, digamos assim, da população nesse sentido, de uma comunidade informada à qual se apela que atue numa única direção, que na altura não era possível. Poucos telefones, código de Morse a chegar e depois os jornais locais que chegavam a quem chegavam num país em que a maioria era analfabeta. Portanto, não havia esta capacidade de ter a população em sintonia, digamos assim, diretamente com uma pessoa ou várias, fosse o Presidente da República, o Primeiro-Ministro ou a Direção-Geral de Saúde. Isto que se diz a Portugal aplica-se a todo o mundo. Nós vimos o vírus do Wuhan, eu não direi em direto, mas estamos a começar o ano de 2020 e estamos a ver que há coisas na China. Sim, uma das coisas fundamentais para os cuidados que tivemos foi ter acompanhado o que aconteceu em Itália, por exemplo. Exatamente. A Itália, durante muito tempo, eu penso que muita gente pensou que aquilo se calhar não chegava cá. Ou chegava cá muito brando, como aconteceu com vírus, com pandemias anteriores. Agora, voltando ao eclipse. Voltando ao eclipse, foi uma questão que nos interessou muito. Se pudesse dar a dimensão de ausência de trabalhos feitos sobre isso, também é muito grande, e posso dar-lhe. Não foi uma descoberta nossa, claro, tinha sido. Eu devo dizer que aqui, por acaso, é uma mera coincidência. Eu fiz um trabalho na escola, no liceu, sobre a pneumónica na cadeira de História, porque escolhi e apercebi-me nessa altura. Não havia internet na altura, não é? Que praticamente não havia material. Havia pouquíssimo material disponível. Exatamente. Para um miúdo que queria encontrar coisas, não é? Para um investigador, não é? Claro, que os investigadores encontram. Eu posso dizer, eu fui professor de História Contemporânea de Portugal na Faculdade de Letras e, portanto, lecionava algo como entre os finais do Antigo Regime no século XVIII, até, digamos assim, aos finais do Estado Novo. Portanto, apanhava este período, não é? Apanhava este período e causava-me perplexidade o facto de não se falar da pneumónica, apesar daquele número dos 60 mil pessoas já ser citado e já ser conhecido. E, portanto, foi um pouco daí que, com os meus colegas, resolvemos levar a cabo esse trabalho. E foi quando estávamos a fazer esse trabalho que descobrimos que já havia alguma coisa. Descobrimos a historiografia científica, a historiografia da medicina, e nomeadamente a da influenza, a da Spanish Flu de 1918-19, em que havia um livro que era America Forgotten Pandemic, creio eu, que é o título, do Crosby, em que se falava claramente da questão do esquecimento. Mais ao nível dos poucos traços que tinha deixado, digamos assim, na literatura. E mesmo na literatura, podia ser, foi o Estado que quis, não foi o Estado, foi toda a sociedade que ignorou uma coisa desta dimensão, não é? Foi ignorando isso, havia evidentemente testemunhos literários, mas nada de que se pudesse esperar perante um acontecimento dessa magnitude. Ou seja, a Covid-19... se calhar custa dizer isto agora, pelo menos até ver, não tem nem por sombras, não tem um impacto sequer que se aproxime como doença, depois não tem que se aproxime disto, não é? Não tem. Um terço da população mundial foi afetada, não é? Não tem, sim, e a que foi afetada, por exemplo, em Portugal, foi num espaço relativamente curto. A segunda vaga começa em agosto e está a acabar no princípio de dezembro, finais de novembro. É uma mortandade brutal, não é? Uma mortandade, setembro, outubro, novembro, são grandes meses, uma mortandade brutal. Ainda teria outros episódios, mas esses são efetivamente, este é o de maior
o de maior magnitude, não é comparável. Mas, como eu dizia, não há, portanto, referências muito grandes na ficção internacional e também não havia uma grande presença na história, porque a história da medicina e a história da doença não era, eu diria, das disciplinas mais praticadas. E eu diria, nos anos 70, mas 80... Mas podia haver na história, mesmo sem ser da medicina, sim, os efeitos sociais, económicos, etc. Mas não havia. No caso ainda hoje, quando é ensinada a história, não é um acontecimento especialmente importante. Não, eu vou-lhe dizer isso. Quando nós começamos a preparar o projeto e a ler coisas sobre isto, reparámos que já havia alguém em Portugal que tinha escrito sobre a pneumonia, mas muito poucas pessoas. Havia um pequeno estudo do Luís Trindade, do historiador Luís Trindade, havia uma tese feita sobre todo o país, mas com especial incidência em todo o país, por um professor de medicina, Cúcio Frada, e havia um trabalho sobre a pandemia no Algarve, do historiador Paulo Girão. Isto era o que existia. Isto na academia. Depois, quando saímos da academia, na literatura já falou, e não há monumentos no país. Não há monumentos. Havia um ou outro estudo, como eu diria, havia um estudo do professor Arnaldo Sampaio, o pai do Dr. Jorge Sampaio, sobre a gripe em Portugal, publicado, mas no âmbito da Direção-Geral de Saúde, do Instituto Ricardo Jorge, e os especialistas conheciam isso, e o Portugal Sanitário do Silva Correia conheciam isso. Agora, havia um enorme silêncio e havia um enorme silêncio nos escritores. Poucos se referiam, o Miguel Torga, o Álvaro Redol, o Armindo Rodrigues. Miguel Torga tem um conto no Novos Contos da Montanha que fala. Exatamente, foi uma amiga nossa que nos indicou evidentemente isso. O Álvaro Redol, havia a referência do Armindo Rodrigues à morte do pai. Eu, por acaso, tinha lido as memórias à margem de um século. Nós até tivemos pessoas importantes que morreram na memória, pessoas conhecidas, penso que o Amadeu de Sousa Cardoso. O Amadeu de Sousa Cardoso, que precisamente migrou para uma praia, onde foi apanhado e onde morreu. Portanto, podia-se dizer, nem sequer se trata de um esquecimento social, como acontece muitas vezes, uma doença que afeta os pobres e os ricos e classe média são poupados e, portanto, é ignorado. Não, aqui mesmo os ricos e classe média foram afetados. Sim, embora os mais afetados, claro, sempre hoje, são os pobres e a classe trabalhadora, mas o que não quer dizer que o vírus não possa afetar pessoas da aristocracia. A que é que se deve este esquecimento? Porque não é só português, é internacional. Eu penso que há diversas causas para isso, e eu diria que o esquecimento durou praticamente até ao Covid. É verdade. Repare, nós publicámos este livro, que é um livro que reúne a investigação feita por nós e de outras pessoas que também têm investigado, e de alguns especialistas estrangeiros sobre os quais, e em países nos quais já havia algum trabalho sobre a pandemia, desde a Espanha até ao caso do Brasil, onde havia mais trabalhos sobre gripe, além, digamos, do mundo anglo-americano, mas eu não diria que foi um sucesso literário. Em 1918 marcou-se o fim da Primeira Guerra, celebrado espetacularmente em Portugal com o maior desfile militar depois do 25 de Abril, mas não havia quase nada sobre a pneumónica. Eu estive num colóquio sobre a guerra, em que havia historiadores que conheciam o nosso trabalho, a falar da pneumónica, mas nós éramos as únicas pessoas, ou era o único trabalho que se dedicava à pandemia. Mas vamos ver, porque é que existiu este esquecimento? Nós adiantamos diversas razões. A primeira, uma delas é de que tem a ver com a naturalização, a naturalidade. Morria-se doença, era uma coisa natural, nada de especial. Não era um acontecimento. Não era um acontecimento. Do ponto de vista da medicina, não era certamente um triunfo, era um fracasso. Era um fracasso, não era esta grande doença que havia erradicado a raiva, que havia descoberto, que havia contribuído para não erradicar definitivamente, mas para combater a peste e um grande número de doenças, e que mais tarde descobrirá os antibióticos, etc, etc. Portanto, não se inseria esta doença é um falhanço, ainda por cima, não é? A maioria não eram Amadeu de Sousa Cardoso. E o Amadeu de Sousa Cardoso lidava-se com isso num apontamento de biografia.
E estes mortos involuntários, era como se fosse uma força do destino, não podiam ser mobilizados, era como se as suas mortes, podendo ter sido choradas pela família, eram algo do privado, não algo que tivesse que receber reconhecimento e reconhecimento público. Isso em contraste com os mortos da Primeira Guerra. Os mortos da Primeira Grande Guerra. Incomensuravelmente menos, foram 1300 e tal, não é? Portanto, é tudo tão diferente. É desde logo o acontecimento físico, a descoberta, por exemplo, das metralhadoras e dos gases que ceifam milhares de pessoas num instante na Primeira Guerra Mundial, enquanto que a pneumónica, sim, ceifava pessoas, mas muitas vezes metidas dentro de casa ou acumuladas num hospital ou num hospital improvisado. E há razões políticas também, para uma ter mais importância que a outra? Há razões políticas, claro, porque nas guerras, e essa foi uma grande guerra de mobilização, combate-se pela pátria, pelo Supremo desiderato, pelo ato mais altruísta que se pode ter perante a comunidade imaginada da nação. Pro Patria Mori, que é o título de um célebre ensaio do historiador Ernst Kantorowicz, que começa por se debruçar precisamente pela invocação deste morrer pela pátria no contexto da Primeira Guerra Mundial, lembrando-se evidentemente que ela tinha as suas origens antigas, tal como o vocábulo pátria, no mundo latino, no mundo do Império Romano, da República e do Império Romano. E, portanto, esses homens que foram combater, um pouco por toda a parte, que morreram aos milhares, aos milhões, em quantidade nunca vista, e que morreram também de doença, como sucedeu aos contingentes portugueses que foram para Angola e que foram para Moçambique, a pátria tinha que ter algum tipo de reconhecimento neste tipo de narrativa nacionalista. E então as pátrias todas reconheceram-nos através de uma monumentalização, de uma vaga de monumentalização sem precedentes. Já havia monumentos aos mortos antes, mas estes evidentemente são sem precedentes, comemorarem os cemitérios militares que povoam, digamos, os campos do contingente, os campos de batalha do norte da França e da Flandres, onde tiveram lugar os maiores embates, os talhões da Liga dos Combatentes em Portugal. Tudo isso representa, digamos assim, a memorialização do facto militar, do lutar pela pátria. Mas não só isso. As comemorações e os monumentos que se multiplicaram em Portugal aos mortos da Grande Guerra. Eu ainda me lembro, quando era pequeno, de ver os ex-combatentes irem... Exatamente, colocarem, nomeadamente no dia da grande derrota portuguesa, o dia da Batalha de Lalisco, irem colocar, digamos assim, umas flores, um tributo a esses mortos. Portanto, houve esse reconhecimento, houve uma mobilização muito grande de agentes que ia desde os Estados, que dirigiram e mobilizaram as populações, até às populações envolvidas, aos antigos combatentes, para que esses acontecimentos não fossem esquecidos, que mantiveram uma memória muito grande. Ora, os doentes, os mortos da pneumónica não morreram por nada. Os mortos da pneumónica não morreram por nada. Os mortos da pneumónica estavam em sua casa, estavam no seu trabalho, foram apanhados por um vírus, não têm um motivo dignificado e exaltante, ligado a uma causa coletiva, como têm os mortos. Vocês têm no vosso livro o David Killingray, em que pergunta, a dada altura, o que estaremos a ignorar neste momento. É uma pergunta que deve ser um pouco perturbante para um historiador, e não só, para nós todos, não é? O que é que estaremos a esquecer agora? Ou seja, o que é que estaremos a ignorar quando o acontecimento desta amplitude é quase totalmente obliterado da história? Ficamos a pensar em tudo o que nos está a passar ao lado, não é? Em relação à história que se fará. À história que fará. Pois não sei o que é que sucederá. Nós, para já, estamos a deixar um conjunto de testemunhos muito grandes do Covid-19, porque... Mas o Covid-19, curiosamente, ao contrário do que acontecia naquela altura, talvez por nós olharmos para a doença de uma forma diferente,
ele mobiliza a própria ideia de nação. Se nós repararmos, aliás, eu acho que o Covid-19 mostrou como a ideia de nação, incluindo dentro da Europa, dentro da União Europeia, continua a ser um elemento absolutamente central. Olhamos para os telejornais e o que vemos é as bandeiras de Portugal atrás, ou seja, curiosamente ele veio desempenhar a nação como uma forma de mobilizar a comunidade, voltou a ter bastante importância quando olhamos para a mobilização contra a doença, até o discurso bélico, a guerra, a linha da frente, é muito utilizado. Eu acho que o Daniel tem razão, ele leu o que eu escolhi e sabe que eu nunca pensei que os Estados-nações ou que as ideias nacionais fossem uma coisa do passado. Nem sequer uma coisa que estão a regressar, com algumas pessoas dizem assim, nunca desapareceram. Nunca desapareceram, sempre estiveram cá. É verdade que sim, que a mobilização é feita a uma comunidade que ainda é sobretudo comunidade nacional e que se pensa em termos nacionais, e é verdade que o combate tem sido feito por Estados nacionais, entre outras razões porque os Estados Unidos cortaram as comunicações com a Europa e não só abandonaram uma política multilateral em termos de saúde. E a própria União Europeia foi relativamente irrelevante. E a União Europeia foi irrelevante, está agora a tentar adotar medidas políticas um tanto diferentes, mas num primeiro momento foi o cada um por si. Portanto, fronteiras fechadas, aliás, com a Itália. Que tem a ver com que agentes é que podem ser mobilizados num confronto destes. Não? Exatamente. Que tipo de sentimentos é que podem ser... Exatamente, porque os governos nacionais também dependem dos eleitorados nacionais, como é evidente. E, portanto, isso teve o seu peso em não facultar alguns auxílios logo de início à Itália, com aquelas chegadas espetaculares depois de aviões chineses e de contingentes russos a trazerem máscaras, material e apoio que a Europa não estava a materializar naquele momento. O que é engraçado, que significa que a doença passou a ser vista de uma forma diferente do que era há 100 anos, ou seja, ela é vista como algo que se combate, não é? Ela é vista como algo que se combate, aliás, com uma linguagem bélica, e é vista como uma responsabilidade iminente dos Estados. Ou seja, os Estados têm que fazer tudo para combater a doença. Há Estados que hoje em dia têm sistemas públicos de doença, e um dos efeitos vai ser logo o de fortalecer-se os sistemas nacionais de saúde. Começa-se por grandes elogios maiores em Inglaterra, onde se receava que o Partido Conservador, com o Brexit, pusesse em causa o National Health Service, mas uma das coisas que logo a seguir se começou a dizer, começou a ser verbalizada, foi o apoio ao National Health Service, inclusivamente pelo principal dirigente conservador, o Boris Johnson. Receava-se com o Brexit, no fim de contas, e com a maior proximidade. Estou absolutamente convencido que lhes vai passar, vai-lhes passar tudo isto, mas agora, de facto, já ninguém fala da liberdade de escolha como uma coisa mais importante. Exatamente, quando na altura o que se estava a falar era nisso, e em alguma aproximação, digamos assim, àquilo que eram as práticas norte-americanas, ou pelo menos punha-se essa... É curioso porque esta doença reforçou a ideia da importância do papel do Estado. Ou seja, sem dúvida. Trouxe de volta... Sem dúvida, a doença e as suas implicações. O papel do Estado era importante, em primeiro lugar, porque era o Estado o responsável pela saúde e o agente principal do combate a este vírus, a este perigo, mas também porque o Estado era o responsável principal por tratar de debelar e mitigar uma enorme crise económica e social que o vírus creio criar. Portanto, é o Estado também de quem se espera subsídios, de quem se espera intervenção, de quem se espera apoio para o retomar da atividade económica e para a sua manutenção. Não há neste momento ninguém a dizer deixe-se falir a TAP. Sim, mas daqui espera um ano. Claro, é evidente, Daniel. Eu não quero ser... Eu não me lembro de 2008 que se dizia. Exatamente. 2 anos eu não depois quero já estava ser um otimista desbocado, nem um catastrofista igualmente extremo. Sim. Procuro, não sou a melhor pessoa para ajuizar isso, procuro manter-me lúcido. Não há dúvida, por exemplo, ontem, que quando se anunciou esta primeira medida em que existe a hipótese da mutualização de alguns encargos, de alguma dívida, quando se anunciou ontem estes 500 mil milhões
na intervenção da chanceler Merkel e do presidente Macron. Ontem, dia 18 de maio. Dia 18 de maio, porque as pessoas houve uma alusão específica aos erros cometidos na crise financeira de 2007-2009. E houve uma alusão específica à necessidade de evitar que outros interesses, que eu li como, por exemplo, interesses de potências não europeias, suficientemente ambíguo para não inscrever a própria China, para penetrarem no espaço económico europeu. Ora, como sabemos, a União Europeia e a Troika foi quem impôs a diversos Estados a cessação de bens públicos que começam no Porto de Pireu e acabam na EDP em Portugal, à China. E hoje em dia eles estão a dizer isso tratou-se de um erro. Mas, como eu digo, não há nada definitivo na política. Não, na política, então, não há nada, então, na política. Exatamente, na vida política, que depende dos governos, mas também depende da ação sociopolítica das suas populações. Não sei exatamente o que se irá passar, mas não há dúvida que os Estados nacionais e os apelos nacionais mostraram que estavam ainda particularmente fortes. Já que estamos na política, mas agora andando 100 anos para trás, nós já falámos do Sidónio Pais e das viagens de auxílio às populações, em que o presidente providencial não batia certo com o que ele podia providenciar, vamos pôr assim, mas não era apenas isso. As comemorações do 5 de outubro, que não agradavam aos monárquicos de que Sidónio Pais precisava, não é? Como aliados, foram desmarcadas enquanto a grande exposição dos crisântemos, que eu não sabia que existia, mas que era um acontecimento bastante popular na altura, ao que parece, era permitida. Isto quer dizer que, tal como agora, havia uma gestão política do que era das próprias medidas que eram tomadas. Houve claramente, evidentemente, uma gestão política, ou pelo menos decisões políticas. Eu não sei com quantos governantes é que o Sidónio lidaria, ou se muitas coisas, ou como é que era o processo de tomada de decisão na época, mas não há dúvida que, como os republicanos viram isso, está aqui um ataque à República por parte de um homem suspeito de germanismo, de germanófilo, no fim de contas mais ligado aos impérios centrais do que, no fim de contas, ao republicanismo democrático e anticlerical, cuja ligação era com a França e logo com a causa aliada. Ele proibiu as comemorações, deixando que se fizessem romagens ao cemitério e coisas de iniciativa mais restrita em particular, e deixou ir para a frente a grande exposição dos crisântemos. Os crisântemos é uma flor que é cultivada em Portugal especificamente para as homenagens fúnebres nos cemitérios. Portanto, deixou... E isso os republicanos... E era uma exposição muito visitada, não é? Com muita afluência. Estava muito ligada à alta sociedade, era uma exposição mundana, portanto eles chamaram a atenção para o que lhes pareceu uma contradição flagrante, portanto, na época. O tempo, as coisas mudam, mas não mudam nunca assim tanto, da mesma maneira que vemos agora um debate sobre se faz Fátima, se faz o 25 de Abril, se faz o 1º de Maio. Havia um debate político em torno Havia certamente um debate político sobre esse tipo de medidas. Mas as referências à pneumónica do debate parlamentar foram esporádicas, se não me engano, mas não tenho a certeza do que estou a dizer. Aliás, as que existiram foram posteriores ao pico da epidemia. Era por não haver oposição no Congresso, o Partido Democrático acho que não tinha na altura deputados, ou correspondia a uma indiferença geral? Qual é a sua sensação? É muito difícil dizer a que é que isso correspondia. Eu diria que não nos apercebemos, que eu tenha visto, que, digamos assim, que ela tenha sido um enorme motivo de combate político. A pneumónica. Se calhar valia a pena explorar melhor as razões porque não foi, mas não nos parece que fosse um grande objeto, digamos assim, de debate político. Se olharmos para os jornais da época, que vocês reproduzem, têm um trabalho sobre isso, apesar de haver uma secção específica para notícias sobre o assunto, raramente era manchete, portanto também não era um assunto de grande debate público.
Raramente era grande manchete. É preciso ver que, em algumas vezes, não havia manchete. Apareciam-nos os jornais com colunas em branco, pelo menos, com colunas em branco que tinham sido censuradas. Mas, por um lado, há isso, provavelmente não era um grande objeto de combate político, só depois é que se debateu, mas também, a certa altura, o Parlamento esteve encerrado, no pico da pandemia. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia, porque começaram a adoecer muitos membros do Congresso e ele chegou a estar encerrado. Mas nós falámos no início da indiferença, e corrigiu-me quando eu disse indiferença, e eu gostava de falar um bocadinho sobre isso para terminarmos. A 28 de maio, Ricardo Jorge, aliás, se falou disso há pouco, informou o Conselho Central de Higiene que o caráter benigno da pneumónica era apenas aparente. E isto, o facto de ele ter falado do caráter benigno ser aparente, significa que as pessoas estavam um pouco a leste sobre o impacto. Sim, é possível que as pessoas estivessem a olhar na primeira fase, a olhar para isto como uma gripe. É claramente o que o Ricardo Jorge, que é a principal fonte que a gente tem, sobretudo sobre a primeira vaga, é possível que as pessoas estivessem a encarar isto como um episódio normal. E isso mudou com a segunda vaga? Mudou com a segunda porque houve terror e porque houve mobilização. Houve terror? Houve terror, claramente. O facto de serem jovens a morrer não tinha nenhum efeito mais impactante? Eu nem quero imaginar o que é que seria a reação hoje se as vítimas do Covid-19 fossem, sobretudo, jovens adultos, não é? Sim. Chama-se muito a atenção para esse facto aterrorizador e de morrerem pessoas que iam casar ou recém-casados. Sim, chama-se muito a atenção para isso e até, às vezes para comportamentos altamente transgressivos, violação de jovens virgens que tinham morrido com a pneumónica, que não sabemos qual o grau de veracidade desse tipo de alusões, mas chega-se a falar disso. Portanto, não acha que houvesse uma indiferença na sociedade? Não havia. As pessoas estavam assustadíssimas, por aquilo que conhecemos, as pessoas estavam assustadíssimas, e conhecemos, aliás, pelo tom das mensagens das próprias autoridades, por exemplo, das autoridades regionais, para as autoridades centrais. O Algarve implora, dizia o governador civil de Faro, num estudo publicado pelo Paulo Girão, o Algarve implora a proteção. Portanto, as crianças vagueiam pelas ruas a pedir pão, não há peixe. Portanto, de facto, foi uma situação calamitosa. É preciso ver que havia os desastres da guerra. Havia outras pandemias, houve outras doenças na mesma altura. Havia outras doenças e depois havia essa atmosfera. Aliás, há referências até de próprios médicos ao facto das medidas de combate à pandemia numa cidade como Lisboa, em que havia automóveis da Cruz Vermelha, da Cruz Verde, das ambulâncias, elas próprias causarem pânico à população. Mas há uma coisa em comum desta epidemia com a atual, que é o facto de ser muito contagiosa e, apesar de tudo, ter uma mortalidade baixa entre quem apanha a doença, o que dá ou seja, a tuberculose era mais temida do que tinha sido era sempre mais temida do que a gripe. Apesar de matar menos gente, claro que matava mais gente dos que apanhavam, não é? Mas matava menos gente. Exato, mas é sempre a principal causa da morte em Portugal, com exceção do ano, nessa época, com exceção do ano de 1918. E a tuberculose, evidentemente, era receada, mas a tuberculose era uma questão endémica. Esta é uma coisa que de repente vem com uma fúria avassaladora. Inesperada. A tuberculose está ali ano após ano. Fazia parte da vida. Colhendo as suas vítimas. Era certamente uma dimensão trágica da vida, mas não era de repente este mal. É como o Covid, não é? Este mal súbito, como o Covid. A Covid mata menos do que imensas doenças em Portugal, mas a verdade é que com certeza, há uma relação diferente. Com certeza, e certamente mata muito menos. Por exemplo, eu tenho olhado para a televisão de Angola, que faz
prolíficos anúncios, muito grandes, um bom número de anúncios sobre as medidas de higiene e de distanciamento social a ter lugar em Angola. Eu olho para o número de contagiados e de pessoas afetadas pela Covid-19 em Angola e são mínimos. Mas certamente se eu fosse... É insignificante em relação a outras doenças que matam em Angola. Imaginemos a malária, Sim, imaginemos a febre amarela até, e outras. Nós sabemos que elas têm muito maior impacto, mas essas já há um dispositivo ligado a elas. Já se sabe que existem preventivos antimaláricos. Esta veio de repente, não é? É a única maneira que eu tenho. Veio de repente e, além do impacto que causa na nossa própria sociedade, há o impacto que nós sabemos que ela está a ter em todo o mundo. Portanto, nós podemos estar a ser pouco atingidos, mas estamos a pensar nos milhões que ela já afetou em toda a parte. É um acontecimento partilhado, coletivo. Exatamente, e nos quase 90 mil mortos que existem nos Estados Unidos, ou nos números muito mais dramáticos do que em Portugal, que existem em Itália ou em Espanha, etc. E, para terminarmos, como teria sido a pandemia? Eu sei que não se pede um historiador para fazer história contrafactual, mas faço-lhe esta pergunta. Como teria sido a pandemia sem guerra? Teria acontecido e a reação das pessoas teria sido diferente? Não sei exatamente, está-me a pedir mais que contrafactual que eu faça uma espécie de que eu imagino retrospectivamente. Não sei se ela teria acontecido, porque precisamente... Não teria tido estas dimensões, muito provavelmente. Exatamente. Teria havido provavelmente uma pandemia de gripe. Aliás, o vírus continuaria a seguir, essa estirpe de vírus continuaria a correr o mundo depois, já sem essa perigosidade. Agora, é difícil imaginar sem guerra quando as teorias sobre a propagação do vírus estão todas elas ligadas, digamos assim, ao alto contágio provocado pela guerra, seja no Kansas, seja em acampamentos militares britânicos, seja em França. Globalizou mais o mundo, não é? Seja vindos da China, globalizou. A guerra contribuiu certamente para isso, embora, como eu digo, não fosse a primeira vez que uma pandemia de gripe atravessava o mundo, percorria o mundo. É preciso dizer que isto atingiu praticamente todos os países do mundo, todos os territórios. Sim, há umas ilhas que se escaparam, Santa Helena, que escapou. Santa Helena escapou, uma parte da Samoa, creio eu, também. O que é extraordinário quando pensamos que o mundo era muito menos globalizado do que é hoje, não é? E houve algumas ilhas dos Açores onde isso foi muito menos notório também terão escapado ou escapado em parte. Sim, mas não chegavam lá os navios, no fim de contas. Mesmo hoje, a gente aquilo que vê hoje é que há uma ligação muito forte entre o contágio e a mobilidade. Quem são, digamos assim, os locais, os espaços onde a contagiosidade está a ser maior? Bom, zonas densamente ligadas ao mundo exterior e entre si, o norte da Itália, a Catalunha, a área de Madrid, Paris, Nova Iorque, e dentro de Nova Iorque, não, digamos, os condados, parece-me a mim mais distantes da sede, mas a grande Nova Iorque com New Jersey, etc., estão a ser sobretudo estes lugares que estão ligados a uma propagação do contágio enorme. E nós hoje vivemos num mundo muito mais urbano. Se quisermos, digamos, o contrafactual da mobilidade, olhemos para o Alentejo em Portugal. A região mais com menos habitantes do país e menos, digamos, com ligações, com comunicações menos densas com o litoral, com tem sido a mais poupada, etc., tem sido a mais poupada. Muito obrigado, José Manuel Sobral, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Muito obrigado, Daniel. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.